explorando os conceitos fundamentais da psicotraumatologia. Nessa aula a gente tem aí um trabalho continuamente profundo dentro da pesquisa em psicotraumatologia, dentro dos estudos, que são estudos contemporâneos, tá? A gente fala que a psicotraumatologia é um estudo propriamente contemporâneo, que inclui neurociências, a própria psicologia, os estudos da psicologia, a neurociência comportamental, neurociência cognitiva. Então a psicotraumatologia entra dentro desses, e da própria traumatologia, né? Sem a psicotrauma, mas a traumatologia. Vamos lá. Na nossa construção de hoje, a gente vai abordar o trabalho técnico da prática e a gente vai entender um pouquinho da abordagem relacional e a sua contribuição na psicotraumatologia. A gente vai entender um pouco desses conceitos também. Olha o que a Kate trouxe aqui para a gente, a Kate trouxe para a gente entender um pouquinho. A Cannon trouxe essa frase fantástica. Vejam que frase maravilhosa. Nossos corpos são textos que conduzem às memórias. Portanto, lembrar é nada menos que reencarnar. Prestem atenção nesse texto. Esse texto é fantástico. Essa menção da Cannon é uma menção muito profunda, muito forte acerca da própria psicotraumatologia. É importante a gente pensar que os nossos próprios corpos, o nosso corpo, a nossa estrutura corporal, que a gente fala dos corpos fisiologicamente falando também, tá? Eles conduzem o quê? As nossas memórias. Portanto, lembrar, como a própria Cannon fala, é nada menos do que reencarnar. Reencarnar é receber novamente aquela memória, tá? Eu espero que vocês consigam entender de fato, eu acredito que vocês estão compreendendo aqui essa estrutura dessa menção da Kitty. É exatamente essa ideia do você vai reviver, você vai sentir tudo novamente. E é isso que acontece na maioria dos casos com pessoas que sofreram ou que passam por estruturas de sofrimento traumáticos, experiências potencialmente traumáticas, experiências traumáticas próprias, experiências de conflito também trazem essa estrutura, essa base do reencenar, do sentir novamente no próprio corpo. Isso é muito forte. Então, quando a gente fala de psicotraumatologia, nós falamos que os nossos corpos, eles são telas, eles não só textos que conduzem as memórias, mas também são telas que reapresentam essa memória, essa verdade, como a própria Alice Miller fala, que a verdade no nosso corpo, ela não consegue ser ludibriada, ela não consegue ser abafada, não tem como você esconder aquele sofrimento. Ele vai reaparecer em algum momento da sua vida, ele vai reaparecer, ele pode reaparecer com muita força, com uma força destrutiva, certo? Aí você pode me perguntar, professor, por que o senhor traz essa questão do reencenar, do reencarnar a dor, a angústia? Porque as pessoas que sofreram de um trauma religioso, ou de qualquer outro tipo de trauma, nós estamos falando de psicotraumatologia, são pessoas que levam isso a vida inteira, né? Então, se é uma pessoa que viveu na pele alguma questão, quando a gente fala do próprio abuso, da própria negligência, abuso, exploração sexual, a gente fala que essa pessoa ela vai permanecer com essas memórias dentro de si, se ela não trabalha nisso de forma positiva, ela vai acabar reencarando as suas memórias e sofrendo tudo novamente, claro que de forma muito psíquica, ou também física, mas ela vai sentir isso de forma muito forte dentro da sua própria existência, da sua própria vida. Existem pessoas, por exemplo, que depois de sofrerem uma extrema negligência, abuso, abandono, qualquer tipo de questão potencialmente traumática, elas acabam se tornando apáticas ao ambiente, elas acabam desenvolvendo aquilo que nós chamamos de paralisia emocional. Então, ela vai se transformar em uma pessoa fechada a novas experiências, com muitas dificuldades, com um ego e com um self extremamente rígido, com essa estrutura de uma dificuldade de lidar com novas possibilidades frente à sua própria história. Então, são pessoas que não enxergam também possibilidade de mudança, não enxergam cura para aquilo que elas vivem, que elas sofrem, ou que elas sofreram, por conta exatamente dessa reencenação da angústia no seu próprio corpo, na sua própria vida, certo? Vamos lá para a nossa trilha de conteúdos. Estamos começando agora, muito feliz de estar aqui com vocês. Técnica do trabalho com psicotraumatologia, tá? De um autor chamado Bessel. Atendimento e indicações no trabalho com traumas. Abordagem relacional e sua influência no manejo, no trabalho com o trauma. Lições sobre as demandas da intervenção. As 3 ferramentas primordiais no trabalho com psicotraumatologia e uma dica de leitura que eu acho que trouxe para vocês nessa aula, ok? Vamos lá. Fazer uma introdução para a gente entender novamente aí essa estrutura do trauma. Então, por definição, o trauma é insuportável e intolerável. As vítimas de abuso, de exploração, os soldados que estiveram em combate, assim como as crianças
molestadas, em sua maioria ficam perturbados ao refletir sobre as suas experiências, que tentam expulsar essas lembranças da mente e ir em frente como se nada tivesse acontecido, melhor dizendo, ou como se não tivessem sofrido tudo aquilo. Então, a estrutura que nós temos depois de uma vivência, de uma experiência potencialmente traumática, é exatamente essa, é o de fuga. Se eu não conseguir fugir daquilo que eu sofri, literalmente, naquele momento, eu vou tentar fugir disso a minha vida toda. Então, as pessoas, os indivíduos, os sujeitos, eles se sentem totalmente perturbados quando eles pensam sobre aquilo, quando aquilo aparece na mente deles. É preciso uma energia tremenda para levar uma vida normal e, ao mesmo tempo, carregar a memória do terror e da vergonha, da absoluta fraqueza e vulnerabilidade da qual aquela pessoa foi apresentada, como sendo aquela figura vulnerável e fraca, certo? É uma sensação, tá, gente? Não quer dizer que a pessoa foi fraca, mas aquela sensação, né, é a vergonha de uma fraqueza, a vergonha de uma vulnerabilidade. A pessoa vai viver a vida inteira buscando lidar com essa estrutura, com essa falta de uma força, com essa falta de uma autonomia que se viu naquele momento por ter sofrido tudo o que se sofreu. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Como é que o ser humano vai lidar com isso? Então, ele precisa de uma energia absurda, uma energia psíquica muito grande. O Wagner colocou aqui, tá? É sobre isso, sobre tal. O Wagner colocou aqui. Professor, vamos lá. Quando alguém não lembra de uma determinada época da vida, pode-se dizer que sofreu de um trauma muito grande? Pode acontecer, pode ter acontecido, sim. Quando a pessoa não lembra do que aconteceu em uma determinada parte de sua vida, em um determinado momento de sua vida, principalmente da infância, tá? Muitas pessoas dizem assim, eu não lembro da minha infância, né? Você pergunta pra pessoa, você fala, olha, o que é que você lembra da sua infância? Não lembro nada da minha infância, as pessoas falam, né? Essas pessoas, elas provavelmente estão reprimindo, recalcando a sua infância. A gente fala na psicanálise de recalcamento, de recalcar. Melhor dizendo, não recalcamento, mas de recalcar. O que é recalcar? É esconder, é deixar isso no inconsciente. Então a pessoa vai recalcar aquela infância, ela vai reprimir aquela infância para que ela não consiga lembrar daquilo. É tão insuportável, é tão intolerável aquela vida, aquele espaço, aquele momento da própria história que eu prefiro esquecer aquilo. Então é inconsciente mesmo. Aí você pode me perguntar, quem explica isso? A psicanálise explica isso. Eu, como psicanalista, trago isso para vocês com muita profundidade. A psicanálise, o próprio Freud, criador da psicanálise, explica muito sobre isso. A teoria psicanalítica fala, evidentemente, sobre isso o tempo todo. Então, essa estrutura do não lembro de alguma parte da minha vida, não lembro de alguma situação que aconteceu, pode ser uma tentativa de esquecer mesmo, para não lembrar do quão insuportável, perturbador e difícil foi aquela situação, ou aquele momento da vida do sujeito. Então, o sujeito ele pode viver aí seus primeiros 10, 20 anos de vida e não lembrar daquilo ali. E aí você vai perguntar, até mesmo na fase adulta, pode acontecer. Pode acontecer, Fernanda. Na fase adulta, não conseguir lembrar. Se você existem algumas situações, principalmente quando a gente fala da psicotraumatologia, em que indivíduos sofrem um determinado impacto emocional ou um determinado trauma. Vamos lá. Vamos trazer aqui de forma muito clara para vocês entenderem. O indivíduo que ele sofreu um assalto, ou ele sofreu um acidente. Ele não consegue, tem indivíduos que não conseguem lembrar de muita coisa que aconteceu. Eles falam assim, não, só lembro quando eu caí, e aí depois eu lembro quando eu acordei no hospital. Não lembro de mais nada do que aconteceu, né? Ou, perdão, pessoal. Ou eu só lembro do que aconteceu naquele momento depois, quando eu cheguei na delegacia. Não lembro de outras coisas que aconteceram. Você pergunta assim, como foi? O que é que você viu? O que é que aconteceu? Não consigo lembrar. Então é a pessoa que está reprimindo aquilo ali, está recalcando, melhor dizendo, também, né? Que é um mecanismo de defesa do ego, da nossa personalidade, mecanismo de defesa para que a gente consiga se proteger daquilo. Em caso de divórcio, a pessoa não lembra da vida de casado, olha só, muita coisa aconteceu. Pô, a pessoa não quer lembrar, né? Não quer lembrar da vida de casado. Por que não quer lembrar? O que é que tem nesse espaço? Né, de tão conflituoso? O que é que ela enxerga nela, essa pessoa, tá? Falando da pessoa. O que é que ela enxerga nela, a ponto de não querer enxergar esse lugar na vida dela? Que esse lugar aconteceu. O que é que ela não quer ver nesse lugar? Certo? E aí uma ideia também da gente poder pensar, né? O que é que isso traz de influência para a vida dela? Se não lembrar disso vai trazer alguma angústia, algum sofrimento, então é importante a gente poder trabalhar isso para entender o que está acontecendo. Então tem pessoas que sofreram, principalmente uma questões de abuso, exploração, negligência, essas pessoas normalmente não costumam lembrar de muitos detalhes. Sim, nem todas, algumas lembram sim, muita coisa, lembram nitidamente.
mas outras também podem acabar esquecendo, e inconscientemente isso é um mecanismo para proteger as pessoas da angústia, do insuportável e do intolerável, ok? Embora todos desejem deixar o trauma para trás, a parte do cérebro dedicada a garantir a sobrevivência, situada abaixo do nosso cérebro racional, não lida muito bem com essa negação. Então, quando a gente fala do sistema límbico, tá? O sistema límbico é o sistema que nos protege também de certas situações. Ele é aquele sistema que vai nos proteger com reações automáticas. É o sistema emocional. Nós chamamos o sistema límbico. Então, nós temos córtex pré-frontal, o lobo frontal. Sistema límbico fica no centro do nosso cérebro, na parte interna. E esse sistema límbico, ele é responsável exatamente por essa sobrevivência, por essa atitude mais ativa em prol da própria sobrevivência. Uma experiência traumática pode reativar o menor sinal de perigo, mesmo muito tempo depois de ter acontecido, mobilizando circuitos cerebrais, prejudicando e produzindo uma quantidade absurda de hormônios do estresse, e nós temos o cortisol aí como sendo esse principal hormônio do estresse, que vai trazer o que nós chamamos de estresse tóxico. Então a pessoa vai elevar de forma muito drástica os seus níveis de hormônio do estresse na tentativa de se proteger. Surgem, então, emoções desagradáveis, sensações físicas intensas e as ações impulsivas e agressivas na tentativa de se proteger daquilo. Tais reações pós-traumáticas se mostram incompreensíveis e avassaladoras. Sentindo-se descontrolado, com frequência as pessoas acreditam sofrer de lesões profundas e irreversíveis. Então, o que é que acontece com uma pessoa que sofreu uma experiência traumática? Ela é aquela pessoa que reage na sobrevivência. Tem uma frase muito forte de um autor que ele fala que o cérebro traumatizado, ele não age no racional, ele age pela sobrevivência. E é uma verdade, né? Se a gente para observar, o cérebro de uma pessoa traumatizada não vai reagir só pela consciência, mas pela sobrevivência. Porque em algum momento foi necessário. Em algum momento eu precisei sobreviver àquilo. Certo? Tem essa estrutura de eu preciso sobreviver a essa situação. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou precisar me flexibilizar depois que isso acontecer, para que no menor sinal de perigo eu me proteja. Para que no menor sinal de perigo eu consiga me resguardar, para que eu consiga sair desse lugar. Então isso vai gerar uma grande tensão, tanto tensão psíquica, como também uma tensão emocional e até física nesse paciente. O trauma provoca uma reorganização fundamental no processo do cérebro e da mente, também da própria mente do sujeito, e como eles administram as percepções. Aí você pode me perguntar, como assim, professor? O que é que acontece de fato? O trauma, ele vai fazer com que o sujeito, ele comece a introjetar pequenos espaços particulares daquilo que ele sofreu na tentativa de, em algum momento, se proteger daquilo, certo? Então, o que é que acontece no cérebro e na mente? Nós precisamos administrar as percepções para que a gente se proteja de alguma coisa que parece com aquilo que a gente sofreu. É essa estrutura. Então, se sofreu com relacionamento tóxico e abusivo, no menor sinal de toxicidade, no menor sinal de conflito, eu já vou reagir, a pessoa já vai reagir como no sentido de sobreviver. Então pode ser aquela pessoa que se torna uma pessoa mais agressiva, uma pessoa que tem uma tendência ao controle. Por quê? Porque ela vai tentar se proteger daquilo o tempo todo. Ela vai tentar se proteger desse descontrole que ela tinha, que ela se sentiu naquele momento, de que ela percebeu naquele momento. Então, no menor grau de percepção de alguma ameaça, o cérebro, dentro dessa reorganização fundamental dos seus processos, e também a própria mente, vai administrar todas as suas forças para tentar evitar aquela situação. Ele modifica não só o seu modo de pensar, mas como também pensamos com a própria capacidade. Tá? O que pensamos dessa própria capacidade, melhor dizendo. Então, para ficar claro para vocês, não é só o modo como a gente pensa, a gente também muda a nossa própria capacidade de pensar. Então, não é só o modo como eu penso, como você pensa, depois de uma estrutura de um processo traumático. É a forma como a gente pensa também. É a capacidade que a gente tem de pensar. É o processamento de pensamento que muda. Então, normalmente, a pessoa que passou por uma experiência potencialmente traumática, ela é uma pessoa que desenvolve um pensamento acelerado. Ela é uma pessoa que vive sob estado de alerta. Ela é uma pessoa que vai estar nesse nível de aceleração. Descobrimos que ajudar as vítimas a encontrar palavras para descrever o que lhes aconteceu é de enorme importância. Olha que importante a gente pensar isso aqui, ó. Descobrimos então que ajudar as vítimas a encontrar palavras para descrever o que lhes aconteceu é de enorme importância. Anotem isso aqui, tá? Fundamental na prática em psicotraumatologia. Ajudar a vítima
ao paciente traumatizado, ao sobrevivente, a encontrar formas de falar aquilo, a encontrar formas, palavras para descrever aquilo que aconteceu. Mas às vezes só isso não basta. Contar a história não necessariamente altera as respostas físicas e hormonais e também automáticas dos nossos corpos, que permanecem hipervigilantes, preparados para serem agredidos ou violados a cada momento. Então o que é que acontece? Por mais que a pessoa fale, ela expresse aquilo ali, ela vai estar sob respostas automáticas, então o corpo vai permanecer em hipervigilância. O corpo vai permanecer programado para se proteger da agressão, da violência. Para que ocorra uma mudança real, o corpo precisa aprender que o perigo passou e a viver na realidade do momento atual. Nesse esforço, para compreender o trauma, ou para compreender o que o trauma levou a gente a sentir, o que levou aquele corpo a se sentir daquela forma, é importante a gente perceber que encarar a forma como a gente entendeu o trauma, ou encarar a forma como a gente sobreviveu aquilo, também é fundamental. Mas encarar a nossa própria realidade, os processos atuais, pelos quais a gente pode conseguir a cura. Então é fundamental a gente entender o que a gente passou, o que a gente sobreviveu, a forma como tudo isso ficou. Por isso que é um processo. Não é tudo da noite para o dia que acontece. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então, nós precisamos nos esforçar para compreender o trauma, para compreender, melhor dizendo, o que ele nos trouxe, para encarar, tá? A encarar de outro modo, não só a estrutura da mente, mas também os processos pelos quais ela pode se curar. Então, eu preciso encontrar a forma como eu vou me curar a partir daqui. Porque, claro, nós nos curamos a vida toda de diversas coisas. Né? O nosso corpo fala sobre isso. A gente pega um vírus, a gente pega uma bactéria, a gente pega a gente adoece. Então a gente vai se curando, e não só fisicamente, emocionalmente. A gente passa por uma negligência, a gente se cura daquilo, a gente passa por um sofrimento, por uma perda, por um luto, a gente se cura daquilo, a gente passa por um bullying, a gente passa por um momento difícil, por uma invalidação, a gente se cura daquilo, mas a cada processo de sofrimento que a gente vai passando, a nossa própria mente se estrutura de maneira diferente. Então a gente precisa entender como é que a nossa estrutura mental está, mas também como é que a gente vai se curar dentro dessa estrutura mental? Qual é o processo que vai nos levar à cura a partir do momento, a partir do estado que a gente vive? Por isso que é muito importante a gente dizer que não existe uma receita de bolo para a melhora de alguém. Não existe. Eu não consigo chegar aqui para dizer para você, olha, é assim que você vai curar um paciente. Não. A cura, ela é subjetiva, não é nada objetiva. A cura é muito subjetiva. A cura, ela fala muito sobre o próprio sujeito. Então, o que é que a gente precisa? Prestem atenção, escrevam, se necessário, isso aqui. Escrevam. Qual o primeiro passo para eu ajudar um paciente que foi um paciente sobrevivente de um trauma? Qualquer trauma, tá? Tanto religioso como qualquer outro tipo de trauma. Como eu posso ajudar um paciente que passou por essa estrutura? Claro que vocês vão descobrir formas efetivas também ao longo do nosso curso, diversas outras formas. Vocês estão no início da formação. Mas, inicialmente, de acordo com a psicotraumatologia, como a gente ajuda? Primeiro, descobrir ajudar a vítima a descobrir novas palavras, a descobrir como descrever aquilo que aconteceu a ela. Porque muitas vezes a vítima não consegue explicar aquilo. Você vai perguntar para a pessoa, o que é que você passou? A pessoa vai dizer, não sei. O que é que você sentiu? Não sei. O que é que você me fala sobre isso? O que é que isso significa para você? Eu não sei. Eu não consigo dizer o que sinto. Então, encontrar palavras, escrever o que lhe aconteceu é de grande importância. Mas aí a gente vai para outro lugar também. Existem 3 formas iniciais, de acordo com a psicotraumatologia. Vou trazer outras daqui a pouco para vocês. Primeira forma, encontrar palavras. A segunda forma, compreender a nova estrutura da nossa mente a partir daquele trauma. Então a gente se estruturou de alguma forma para nos proteger, para se proteger, melhor dizendo, daquilo que aconteceu. Então imagina que a estrutura da mente de uma pessoa que não passou por negligência e abandono, antes daquela negligência e abandono, ela tinha uma estrutura. Depois daquilo, ela se torna outra. A estrutura da mente começa a se transformar. Não que a pessoa vai ser outra pessoa, não, não é isso que acontece. Mas a estrutura da mente, os mecanismos para lidar com os processos relacionais, sociais, laborais, mentais, religiosos, espirituais, se transforma. Olha que interessante. Então, a pessoa vai começar a lidar de maneira diferente com as suas próprias relações, com o seu próprio trabalho, com a sua própria espiritualidade. Por isso que acontece muito, muito, prestem atenção no que eu estou falando, acontece muito. A pessoa, ela sofre, ela vive um trauma, uma ruptura muito grande, emocional, numa área religiosa. Ela pode se tornar uma pessoa de descrença. Ela pode se tornar um cético. Ela pode se tornar uma pessoa que não consegue mais ter uma vida espiritual saudável. Ela pode se tornar uma pessoa que não consegue mais ter as suas necessidades psicoespirituais realizadas.
de acordo com a Horta, necessidades psicoespirituais, está lá na classificação das necessidades dos seres humanos. Então, a pessoa ela vai se estruturar de outra maneira. Aí o que é que a gente vai fazer com a pessoa? A gente vai pedir para que aquela pessoa entenda. Isso, Wagner. Legal, legal a indicação do filme aqui do Wagner. Olha só, indicação do filme do Wagner. Wagner trouxe aqui. O filme Deus não está morto. Esse filme é fantástico. Não sei se você já assistiu esse filme. Esse filme é fantástico. Ele não só fala sobre essa questão da espiritualidade, da religião, mas é como o Wagner trouxe aqui. Ele fala sobre como a nossa própria mente se estrutura depois de uma grande ruptura. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ajudar o paciente a descrever com novas palavras, se for preciso, encontrar novas palavras, por mais que ele já tenha palavras ali para explicar. Mas ele pode descobrir novas formas de expressar aquilo, certo? Depois disso, nós vamos ajudar o nosso paciente a compreender o seu novo modo de estrutura mental a partir dessa questão traumática. Mas também a gente vai ajudar o paciente a entender os processos pelos quais esse novo movimento, essa nova estrutura mental pode se curar. Fechou? O trauma como uma prisão. Preste atenção nisso aqui, ó. A situação traumática podia ter acontecido 10 ou mais de 40 anos atrás. Não importava. Eles não conseguiam transpor o fosso entre as experiências de guerra e a vida atual. Aquilo que lhes causava tanto sofrimento era também a única coisa que fazia sentido para eles. Só se sentia plenamente vivo se revisitasse o passado traumático. Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte. Pessoal, essa menção aqui, essa estrutura que eu trouxe para vocês, esse trecho aqui, ele fala sobre, é uma menção de um relato, um texto construído a partir dos relatos clínicos de pessoas que passaram, de sobreviventes da guerra, tá? Da guerra, da situação de guerra, de conflitos entre países, entre nações, certo? E nesse lugar de conflito, aí a gente fala dos próprios soldados, depois que voltavam, regressavam para suas casas, eles não conseguiam sair daquele lugar. Como aqui a gente observa nessa estrutura do texto. Podia acontecer, a questão traumática, a situação traumática, podia ter acontecido há 10 ou há mais de 40 anos. Não importava, eles não conseguiam transpor o fosso entre as experiências de guerra e a vida atual. Eles não conseguiam sair daquilo. Então eles ficavam sofrendo o luto dos amigos que foram embora, que eles conheceram lá, né, lutos, companheiros de guerra, eles ficavam sofrendo pelo luto, ou pela falta de alguma coisa, ou porque sofreram, ou porque passaram fome, ou porque foram feridos, ou porque sentiram falta da família. Aquilo que lhes causava tanto sofrimento era também a única coisa que fazia sentido para eles. Eles só se sentiam plenamente vivos ao revisitar o passado traumático. Aí você pode me perguntar assim, mas professor, isso não é muito absurdo pensar assim? Pensar que eles escolhiam estar nesse lugar? Não é que eles escolhiam estar nesse lugar. É que o nosso psiquismo, pessoal, prestem atenção nisso, o nosso psiquismo, ele precisa elaborar as nossas questões. Enquanto nós não sentimos que elaboramos alguma questão, nós andamos em círculos dentro daquela questão. Então, uma situação traumática, ela traz isso, ela traz a sensação que a gente não consegue elaborar, é algo inadmissível, inaceitável, não é digerível. É uma palavra nova que eu tô criando para vocês aqui. Não tem como digerir, tá? Não é, não é natural. Não tem como naturalizar aquilo. Então, a situação traumática, ela é tão forte que você não consegue digerir aquilo. Por não conseguir digerir, o seu psiquismo vai tentar elaborar, resolver aquilo o tempo todo. Entende? Então, o que é que a gente precisa fazer ajudar o paciente? Como a gente precisa ajudar o paciente? Em situações traumáticas das mais diversas. Fazer com que o paciente entenda que aquele sofrimento, ele não faz parte mais de sua vida atual, claro, mas além disso, fazer com que o paciente consiga se conectar com a sua realidade atual. Porque o que acontece, na maioria dos casos de pessoas que passaram por um grande trauma, as pessoas ficam fragmentadas, elas fragmentam o seu ego. O que é ego? A sua personalidade, de acordo com a psicanálise, o ego é personalidade. O ego não é aquele ego inflado que a gente fala no senso comum. Ego, para a psicanálise, é o eu. O ego vem da palavra eu. Então, na psicanálise, nós falamos que o ego, o self, melhor dizendo, vamos trazer a palavra self aqui, bem winnicottiana. Self é aquela estrutura da própria personalidade, o indivíduo que se enxerga, que se percebe. O que é que acontece depois do trauma? Uma ruptura com o próprio self, com o verdadeiro self, certo? E aí tem essa frase aqui, ó, essa parte do finalzinho, né? Só se sentiam plenamente vivos ao revisitar o passado traumático. Era como se fosse a única coisa que fazia sentido para eles. Tem uma frase do Lothian, um autor brasileiro, escritor brasileiro, que ele fala que muitas das vezes a dificuldade que uma pessoa tem de romper com algum trauma, de romper com alguma coisa,
É a sensação, eu estou parafraseando, tá, gente? A menção dele, não é exatamente, mas eu estou parafraseando para vocês. Ele fala que, na maioria das vezes, a dificuldade de uma pessoa romper, largar alguma coisa que machuca ela, ou que é traumático para ela, é que ela sente que aquilo é a única coisa que ela tem na vida. E é verdade. É como se fosse a única coisa que restou para aquela pessoa. O ego, o self, a personalidade, a pessoa se sente tão frágil, tão vulnerável, que parece que é a única coisa que restou para ela. E aí por isso que existem pessoas que não conseguem sair daquele ambiente tóxico, que muitas vezes é um ambiente religioso tóxico, circular, né, cheio de estruturas tóxicas para aquela pessoa, um relacionamento amoroso tóxico, abusivo, uma situação traumática, até mesmo um conflito psíquico, não consegue sair daquilo, porque parece que é a única coisa que restou para aquela pessoa. Olha o que o Robert trouxe aqui pra gente. Você vive durante aquele fragmento de tempo que é seu. Mas esse fragmento de tempo, ele não é apenas sua própria vida. É a síntese de todas as outras vidas, simultâneas à sua. Você é uma expressão da história. O Robert traz aqui pra gente. Aí você pode me perguntar assim, professor, por que o senhor trouxe essa frase aqui do Robert? Por que essa questão do você é uma síntese, você é uma parte das vidas simultâneas? Porque nós somos. Todos nós somos. E quando a gente se percebe parte desse todo, a gente percebe que existem outras pessoas que são responsáveis, em algum momento, pelo sofrimento que nós sofremos. Eles não são culpados ou culpados. Existem pessoas que sim são culpados. Quando a gente fala de um abuso, de uma exploração, de negligência, são pessoas que são culpadas, responsáveis por aquilo que tem acontecido. Então a culpa de quem foi abusado, de quem foi negligenciado, explorado, está no abusador, não está na criança, não está no adolescente, não está no adulto, está naquele que abusou. Então você é uma síntese de outras simultâneas vidas que acontecem a partir da sua. Você faz parte da história. Como é que você quer se reconhecer nessa história? Como o único responsável por sofrer? Como o responsável por continuar sofrendo o resto da sua vida? Então é isso que o Robert está trazendo aqui. Ele está dizendo aqui, olha, a sua vida não é só isso. A sua vida não é só o que você sofreu, ela vai muito além disso. A gente sabe que você sente isso. Claro, todo mundo sofreu, todo mundo tem algum sofrimento, tem algum trauma, todo mundo. O que acontece é que nessa fragilidade do ego, nós nos tornamos os nossos próprios inimigos. Na maioria das vezes, a pessoa que passou por uma negligência, por uma exploração, por um abuso, ela se torna a própria inimiga dela. Porque ela está nesse lugar de dizer, você é fraca, você não vale nada, você não presta, você sofreu, você merece sofrer. Você se permitiu ao abuso, você se permitiu à negligência, você se permitiu aquele ambiente tóxico. Então a pessoa se torna o próprio inimigo. A pessoa não consegue sair desse lugar, ela não consegue se olhar com humanidade. Então, quando a gente percebe que existem outras pessoas nessa mesma história que são responsáveis pelo nosso próprio sofrimento, naquele momento, claro que naquele momento, mas depois disso a gente continua perpetuando esse movimento, esse sofrimento. Por quê? Porque a gente se torna o nosso próprio vilão. Tinha um vilão, não digo vilão, mas tinha um agressor, tinha um manipulador, tinha alguém que fez mal, tinha. Mas quando a gente se distancia do nosso próprio ego, da nossa própria verdade, quando a gente não tem mais uma vida, um relacionamento saudável com a gente mesmo, a gente se torna o nosso próprio vilão. E aí, aquele que nos feriu acaba que continua vivendo dentro de nós, sem que a gente perceba. Muito forte isso, né? Mas é para que vocês consigam entender que essa também é uma das estruturas, não é a única estrutura dentro de uma psicotraumatologia, dentro de estudos nessa área, mas é uma das estruturas que fala muito sobre o sofrimento contínuo dos pacientes. Claro que os pacientes também acabam nessa tentativa de reorganizar-se psiquicamente, o psiquismo tentando se reorganizar, o psiquismo tentando resolver, acabam perpetuando o próprio sofrimento, né? Tentando se reorganizar diante disso. Dissociação e reencenação do trauma. A dissociação é a essência do trauma. Então, o que é dissociação? É dissociar, é sair desse ego, é fazer com que a gente não consiga se conectar a gente mesmo, a gente se dissocia, a gente sai da gente mesmo. A experiência terrível é dividida e fragmentada de modo que as emoções, sons, imagens, pensamentos e sensações físicas ganham vida própria. Os fragmentos sensoriais da memória se misturam no presente e são revividos. Prestem atenção nisso aqui. Na dissociação, a gente se fragmenta, como eu falei para vocês. Então, pensamentos, sons, imagens. Por isso que a pessoa está andando na rua, aí ela escuta um som que lembrou que ela viveu, o trauma que ela viveu, ela já entra em crise. Ela não viu nada, ela não pensou nada, mas só o som já faz com que ela se sinta mal, com que ela se sinta mal naquele momento, com que um sinta fragilizada naquele momento. Ou ela passou em algum lugar e viu uma imagem que remete à questão traumática, gatilho para que ela então desenvolva um, um conflito naquele momento. Vamos lá. Enquanto não se resolver o trauma, os hormônios do estresse secretados pelo corpo
como proteção continuam a circular e movimentos defensivos e respostas emocionais continuam a se reproduzir. Então, enquanto não se resolve a questão do conflito do trauma no psiquismo, no nosso psiquismo, tá? Enquanto não se resolve, o nosso corpo vai continuar a secretar os hormônios do estresse e nós continuaremos com movimentos defensivos e com respostas emocionais cada vez mais destrutivas na tentativa de se proteger. Observação da reverberação dissociativa. Prestem atenção nisso aqui, ó. Se os elementos do trauma forem reencenados sem cessar, os hormônios do estresse que os acompanham gravam essas memórias na mente cada vez mais profundamente. Os fatos comuns do dia a dia se tornam cada vez menos interessantes. Desinteressado em tudo, o traumatizado ou o sobrevivente fica impossibilitado de se sentir plenamente vivo. É cada vez mais difícil sentir as alegrias e os aborrecimentos da vida cotidiana ou se conectar nas tarefas e executar essas tarefas. O fato de não estarem plenamente envolvidos no presente mantém essas vítimas encerradas, ou melhor, encarceradas no passado. Olha só. Então é a observação da reverberação dissociativa. Pelos elementos estarem todos flutuando, os elementos do trauma, né? Imagens, sons, tudo aquilo, medo, angústia, tá tudo aqui, ó, na cabeça do paciente. Como está tudo nesse espaço, o paciente, nessa tentativa de reorganizar-se psiquicamente, ele vai deixar isso de forma gravada cada vez mais profundamente cada vez mais profunda, melhor dizendo, no seu cérebro, na sua mente. Por estar tão profundo na sua mente, os fatos comuns do dia a dia se tornam cada vez menos interessantes. Então a pessoa vai ficar desinteressada em conhecer novas pessoas, em ter novas experiências espirituais, em ter novas experiências afetivas, e a pessoa vai se desinteressando cada vez mais. O trauma vai criando essa impossibilidade de sentir-se plenamente vivo. Então a pessoa vai se sentindo cada vez mais desconectado da própria vivência, cada vez mais difícil de sentir as alegrias, as dificuldades, os aborrecimentos da vida cotidiana, se concentrar nas tarefas, executar e resolver novos desafios. Então o fato das pessoas estarem desconectadas com essa vida presente faz com que eles vivam cada vez mais no seu passado e fiquem encarcerados nesse lugar. O Eric trouxe aqui para a gente poder entender, a Remarque trouxe para a gente poder entender uma estrutura bem interessante. Ele fala que é estranha que todas as lembranças tenham essas duas propriedades. São sempre muito silenciosas e isso é muito impressionante. E mesmo que essas coisas não tenham se passado desse jeito na realidade, ainda assim elas têm uma propriedade. São aparições mudas, que me falam por meio de olhares e gestos, sem palavras, silenciosas, precisamente esse silêncio que me perturba. Ele fala, é precisamente esse silêncio que me perturba. Aí eu vou trazer um pouquinho dessa frase aqui do Erich, para a gente poder entender o que é que ele está tentando falar aqui para a gente. Ele fala que é estranho, como todas as lembranças, elas parecem ter essa propriedade do silêncio, daquilo que não tem um nome. O sofrimento parece que não tem um nome. Acho que todos nós que estamos aqui já percebemos isso. O silêncio da gente fala muito. Então, parece que todo trauma, ele traz essa carga de silêncio. O trauma traz esse silêncio. E esse silêncio, ele parece que tem muito a ver com a realidade que foi vivida naquele momento. Mas essa propriedade, esse silêncio, ele tem aparições, olhares, gestos, sem palavras, ou até mesmo no espaço silencioso. E ele fala que é precisamente nesse silêncio que ele se sente perturbado. Aí eu vou trazer para vocês o que significa esse silêncio. Significa o silêncio de não buscar ajuda, de não falar, de não expressar, de não elaborar, de não se sentir apto a falar, de não se sentir escutado, de não se sentir ouvido, de não se sentir acolhido. Esse silêncio é perturbador. Não tem como se viver com silêncio assim. Não tem como se viver. O que a gente precisa fazer? A gente precisa escutar o nosso próprio silêncio. E como é que a gente escuta num processo terapêutico? Nós não conseguimos escutar o nosso próprio silêncio. Claro, a não ser que a gente tenha feito o processo terapêutico antes, ou tenha aprendido a fazer isso, mas normalmente os sobreviventes, as pessoas que viveram trauma, não conseguem fazer isso sozinhos no primeiro momento. Por quê? Porque a mente não para. É muita hiperatividade, é um estado de alerta contínuo, não dá. Então a gente precisa falar, expressar tudo que precisa para poder, enfim, perceber que esse silêncio tem alguma coisa para nos ensinar. O insustentável peso da lembrança. 3 lições técnicas sobre as demandas em psicotraumatologia. Primeiro, o trauma e a perda do self. Lembra que eu falei para vocês? A questão do trauma e a perda do self, a desconexão com o seu próprio self, com a sua própria verdade. Então, o indivíduo que se sentiu em um momento de trauma, que passou por um processo traumático, ele tem essa sensação de perda do seu próprio self, da sua verdade. Ele perde essa sensação, esse espaço. Para ele não se reconhece muito bem quem ele é, ele não reconhece muito bem o que ele pode fazer com aquilo que ele tem e quais são as novas possibilidades na vida dele.
A apatia ou a paralisia emocional. Olha isso aqui que forte. Então é aquela paralisia que eu falei para vocês, emocional, aquilo de não vou dar novos passos, eu não quero mais nada para a vida, eu quero ficar nesse lugar, eu estou preso a isso e eu vou viver isso pro resto da vida. A organização de percepção e da imaginação. Acontece um grande movimento na forma como nós organizamos a nossa percepção e a nossa imaginação a partir do trauma. Então, nós vamos ter uma imaginação muito mais fértil a partir de um determinado momento, principalmente em relação ao que pode acontecer de pior na nossa própria estrutura. Então, aquilo que a pessoa fica sempre pronta para o pior. Já pararam para observar? Ah, mas e se isso acontecer? Ah, mas e se isso acontecer? Questão traumática. A pessoa que vive um trauma, ela vive nesse lugar. Ao mesmo tempo que ela está paralisada emocionalmente, ela também está nessa percepção do e se isso acontecer? E se aquilo de ruim acontecer? Como é que eu vou lidar com aquilo? Sempre nessa estrutura. A grande descoberta da minha geração, de acordo com o James, é que os seres humanos podem mudar a vida mediante a mudança de suas atitudes mentais. Eu acho fantástica essa frase do William James, porque isso é muito próximo ao nosso trabalho. É uma descoberta da nossa geração a gente perceber que a forma como a gente lida com a nossa própria vida, com a nossa própria história, pode mudar frente às nossas atitudes mentais, às nossas forças mentais, às nossas percepções. Então, quando nós mudamos a nossa atitude mental frente à nossa própria história, a gente consegue também mudar a nossa própria, literalmente a nossa própria história, o caminhar da nossa história. Não de fato o nosso, como eu posso falar para vocês aqui, não de fato o que vai acontecer no futuro, mas porque nós temos toda essa ideia, né, do que pode acontecer no futuro, claro, mas existe uma infinidade de situações que a vida pode propiciar, mas a forma como a gente lida com esse futuro, a forma como a gente lida com o nosso presente e também com o nosso passado. Uma abordagem relacional e sua influência no manejo da experiência traumática. Então, aprender a viver no presente é o primeiro processo que a gente precisa trabalhar em psicotraumatologia. O problema do tratamento do trauma não se limita a lidar com o passado, mas importante é melhorar a qualidade de vida no dia a dia. Um dos motivos pelos quais as memórias traumáticas se tornam dominantes no transtorno de estresse pós-traumático é porque, na verdade, a pessoa tem extrema dificuldade em sentir-se viva no presente. Se ela não consegue estar aqui de maneira plena, buscar lugares onde de fato se sinta viva, mesmo que esses lugares sejam dominados por horror e por sofrimento no seu trabalho. Imagina que a pessoa trabalha num hospital, então aquilo ali aparece muito sofrimento para ela, mas ela precisa se conectar com aquele presente, com a missão dela, com a vida dela, com a história dela. Ela precisa ver sentido. Tá? Isso é um processo, claro. Muitas linhas de tratamento do transtorno de estresse pós-traumático se concentram na dessensibilização dos pacientes em relação ao passado, na esperança de que a reexposição ao trauma, aos traumas, reduza as explosões emocionais e os flashbacks. Isso decorre de um mal-entendido sobre o que acontece no estresse traumático. Devemos, antes de tudo, ajudar os pacientes a viver no presente, com plenitude e segurança, e não ficar apresentando esses pacientes a uma reexposição. Existem alguns tratamentos, algumas linhas de tratamento que fazem com que o paciente fique revivendo aquilo. Então, pensa naquilo que você sofreu, se vê ali dentro sofrendo aquilo. Isso não é tão interessante, não é tão saudável. Tá? A gente deve entender que o paciente precisa se reconectar com o presente dele de forma plena e segura. Para tanto, nós devemos trazer de volta aquelas estruturas cerebrais que estavam basicamente fragilizadas no início, ou que foram atingidas pelo trauma. Estruturas cerebrais, mas também estruturas mentais. Então, aquela pessoa que desenvolve relacionamentos destrutivos e agressivos, o que é que a gente vai ajudar essa pessoa a fazer? A desenvolver um relacionamento saudável a partir do que ela pode fazer, certo? Segundo a OMS, diz que o TEPT é muito bem tratado com... Cadê? Nosso colega trouxe aqui. O Osmar, tá? Segundo a OMS, o TEPT é muito bem tratado com a terapia que usa mais ou menos essa técnica da reexposição, né? Olha, na verdade, quando a gente fala das técnicas de reexposição aos traumas, a gente fala de técnicas que, em alguns casos, elas são extremamente destrutivas, tá? Extremamente destrutivas. Claro que não em todos os casos, certo? Existem algumas estruturas, algumas linhas que oferecem um apoio, ok. Mas o que a gente pode trabalhar no ego, no self, na estrutura do sujeito, no seu funcionamento mental? O que a gente pode melhorar nessa estrutura para fazer com que o paciente consiga se reerguer com o que ele tem a partir de agora? Será que ele precisa se reexpor a tudo aquilo novamente? Talvez o próprio falar seja, né, reviver aquilo. Falar é reviver aquilo. E quando a gente fala do paciente que sofre de transtorno de estresse pós-traumático, a gente fala de paciente que revive aquilo o tempo todo. Então, será que só reviver vai fazer com que o paciente saia daquele estado? Certo? Ou se reestruturar frente àquilo, entender o que ele pode fazer a partir daquilo.